todos. Esse é um domingo muito especial. Esse domingo é muito especial, queridos. É um domingo que nós comemoramos, não é? Nós estamos aqui nessa jornada de 40 dias, desde o final do carnaval até agora, nesse tempo chamado de quaresma, 40 dias, como você queira chamar. Nós ministramos aqui palavras ao seu coração. Nós ministramos palavras baseadas no Evangelho de Mateus. Falamos sobre propósito da vida de Jesus, falamos sobre discipulado, falamos também sobre o chamado, falamos sobre ministério profético, falamos sobre mordomia cristã, e hoje nós vamos falar sobre o poder da ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus e a bênção do envio, de sermos igreja, de fazermos discípulos, é o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Esse tempo foi acompanhado de semanas de jejum. Quem aqui pelo menos fez uma semana de algum tipo de jejum? Levanta a mão. Nossa, quase toda a igreja, né? Fizemos jejum de café. Primeira semana foi para algumas pessoas foi a mais difícil. Fizemos jejum de café, jejum de pão, fizemos jejum de doce. O que mais? Massa, cuscuz. O que mais? Massa. Bom. Suco? Foi, suco, isso mesmo. Carne vermelha, isso mesmo. Bom, tivemos aí vários jejuns, né? Tivemos, né? No próximo ano a gente vai falar mais sobre isso. Vamos fazer um negócio mais elaborado. Fizemos alguns atos de bondade. O pessoal da rede fez atos de bondade, né? Então, foram semanas que nós estávamos aqui meditando no Evangelho de Mateus, jejum, palavras direcionadas, e hoje a gente encerra. E não tinha como encerrar com algo mais forte, mais poderoso, do que falar sobre a ressurreição de Jesus. Hoje é domingo que nós comemoramos, né? Falamos sobre o domingo da ressurreição. Na sexta-feira, Jesus ele foi crucificado, ele morreu na cruz. O sábado, muitos achavam que havia terminado, que a esperança havia morrido, mas o domingo chegou. O domingo chegou, irmão. Domingo é profético, quem crê nisso? Domingo é profético, eu creio nisso. Eu creio no domingo profético. Eu creio no domingo onde a palavra, ela traz renovo, ela traz esperança, ela traz vida. Querido, a gente começamos uma semana, e eu creio que essa semana que nós começamos será uma semana abençoada. Nós estamos aqui consagrando a nossa semana, estamos consagrando os nossos dias, estamos aqui celebrando ao Senhor. E nada melhor do que falar sobre a ressurreição, nossa, a ressurreição de Jesus. A Ariana já trouxe aqui uma palavra falando sobre aquilo que morreu na nossa vida, mas o Senhor tem o poder de trazer de volta. Trazer de volta. Quem sabe você está aqui hoje, quem sabe você clama pela sua família. Quem sabe a sua família, aos olhos humanos, está por um fio. Quem sabe o seu casamento. Eu creio no Jesus que Ele restaura. Eu creio no Jesus que Ele traz algo novo. Ele renova o amor. Ele traz uma nova unção. Quem diz amém? Sobre as famílias, eu creio nisso. Quem sabe são os seus sonhos. Quem sabe a sua vida financeira. Quem sabe são as suas emoções. Eu creio no Jesus que restaura. Eu creio na palavra de restauração. Na palavra de novidade do Senhor. Todos os versículos que nós vamos ler, vai aparecer aqui no telão. Especificamente hoje vamos ler sobre Mateus capítulo 28. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Mateus 28, a partir do versículo 1. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Nossa! E assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele:
Ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Nossa, olha que misto, né, de sentimentos. Amedrontadas e cheias de alegria. Olha como estava o coração delas. Olha que mistura. Amedrontadas e cheias de alegria. Deixa eu fazer aqui uma pausa. Não está nem... Quem sabe o seu coração está dessa forma hoje. Quem sabe existe um misto de sentimentos aí em você. Quem sabe você passou a semana toda atribulado. Quem sabe você passou a semana toda angustiada. Quem sabe você passou a semana toda muito preocupado com uma situação que você vai enfrentar a partir de amanhã ou qualquer outro dia à frente. Querido, veja bem, elas estavam entristecidas, mas aqui, elas estavam, os guardas, procurando Jesus. Bem, ele ressuscitou dentre os mortos. As mulheres, não tenham medo, disse as mulheres, vocês estão procurando Jesus. Ele ressuscitou como já havia dito, depressa, amedrontadas e cheias de alegria. Como é que pode ser isso, pastor? Amedrontadas e cheias de alegria. Escute, a alegria do Senhor vence todo medo. A alegria do Senhor vence toda inquietação. E que alegria é essa que eu estou falando para você? É um gargalhar sempre? Não, não é. É uma alegria que é renovada pelo Espírito de Deus no coração dos filhos, que independente das circunstâncias, sejam elas as mais severas, sejam elas as que mais possam colocar medo no coração do homem, entenda bem, existe uma unção de alegria para aqueles que creem na ressurreição de Jesus. Existe um renovo. A palavra de Deus diz assim: do seu interior, do meu interior, do nosso interior como filhos, quando já reconhecemos quem é Jesus, fluirão rios de águas vivas. É algo que não é nosso, vem de Deus e transforma todo e qualquer sentimento. Quem diz amém por essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra, filho? Você pode aplaudir a Jesus, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram um corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro, fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. Quem diz amém por essa palavra? Mas deixe eu trazer aqui um pequeno resumo desse domingo, o terceiro dia no qual Jesus ressuscitou. Tem aqui algumas curiosidades. Jesus morreu na sexta, ficou sepultado no sábado, ressuscitou na manhã do domingo. O judeu, ele considera o sentido figurado quanto ao tempo. Portanto, uma parte do dia é considerado um dia. Outra curiosidade sobre o tempo é que o sábado na cultura judaica termina às 18 horas, ou seja, o domingo começaria ao anoitecer do sábado. Interessante isso. Isso é informação para a gente. A dúvida permaneceu entre o relato de Mateus, mas se resolve no relato de Marcos, que deixa claro que ao nascer do sol, Jesus foi encontrado ressuscitado.
Se você ler Mateus 27, algumas versões bíblicas vai dizer que Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres, elas foram as últimas a chegarem no momento da crucificação de Jesus na sexta-feira. Elas foram as últimas, mas no domingo pela manhã elas foram as primeiras. E Jesus ainda vai dar ali a ordem para ela, para irem anunciar que ele havia ressuscitado. Olha o valor que Jesus ele vai dar para você, mulher. Jesus valoriza você. Jesus ama tanto as mulheres, que elas foram as primeiras encarregadas de dizer, sabe o quê? Eu estou vivo, venci a morte, eu cumpri o que a palavra que eu havia proclamado, estou vivo. Vão e falem aos meus irmãos, e digam ainda mais, que eles vão me encontrar na Galileia. Olha a palavra que Jesus ele libera sobre as mulheres. Jesus ama você, Jesus valoriza você. No tempo que as mulheres não eram nem contadas, Jesus ele vai valorizar você, mulher. Ele ama a todos nós, sim, mas olha a incumbência que ele trouxe para as mulheres. Vão e falem que eu estou vivo. Tudo isso quando? Num domingo pela manhã, houve o suborno aos soldados do Sinédrio, sim. Jesus, ele aparece às mulheres e permite que seja adorado. Jesus vai anunciar a grande comissão, sim. Agora, olha que coisa maravilhosa, voltando da crucificação às últimas, da ressurreição às primeiras. Tem outra palavra aqui que eu quero trazer do início. Por exemplo, quando Maria, ela recebe ali a visita do anjo, onde vai dizer para Maria que ela ficaria grávida e ela geraria um Messias, teve uma palavra que o anjo liberou ali para Maria, que disse assim, não tenha medo. No início de tudo, a palavra não tenha medo foi liberada. E no final, depois da morte, quando vem a ressurreição de Jesus, quando estava próximo, já ele ia aos céus, ele vai dizer para as mulheres, não tenham medo. Olha só, o anjo disse, não tenha medo, lá para Maria. O anjo vai dizer para as mulheres, não tenha medo. Nossa, olha que palavra de encorajamento para mim e para você. Não tenha medo. Vai começar mais uma semana? Não tenha medo. Vai enfrentar um período onde você virá cuidar da sua saúde? Não tenha medo. Vai para a faculdade? Não tenha medo. Vai para o trabalho? Não tenha medo. Vai empreender? Não tenha medo. Não tenha medo. O Espírito de amor do nosso Deus lança fora todo medo. O Espírito de Deus não é espírito de medo, mas um espírito de intrepidez, um espírito de ousadia, um espírito de dizer assim, eu vou fazer porque o meu sonho, até ontem eu achava que havia morrido, mas recebi uma palavra que Deus ele tem o poder de ressuscitar os meus sonhos, ressuscitar a minha vida financeira, meu casamento, então eu não vou ter medo. Eu vou prosseguir, eu vou caminhar, não vou parar, não tenha medo, igreja El Shaddai, essa palavra é para a gente nessa noite. Ei filho, não tenha medo, ponto final, o Senhor está conosco. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a bênção do envio do nosso Senhor Jesus. Mateus 28, 18 vai dizer assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nossa, você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim com fé, eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo da minha vida. Aleluia, meu Deus, a gente saber disso, que Deus está conosco. A palavra foi essa, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Olha a autoridade de Jesus. Olha a autoridade que Ele libera essa palavra.
Nós somos abençoados pelo poder da palavra do nosso Jesus, o poder da autoridade de Jesus. Guarde isso, por meio da bênção, da ressurreição e do envio, nós somos abençoados sobre a sua autoridade. O versículo 28 diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia. Veja que forte, querido, veja que poderoso. Você está sob a mesma autoridade divina que Jesus teve quando ele estava aqui na terra. Autoridade para anunciar boas novas para quem precisa. Evangelho é boas novas, filho. Evangelho é tudo sobre resgatar pessoas que iriam para o inferno, mas foram resgatadas e vão para o céu. É isso. As boas novas de Jesus é essa: a esperança, a salvação para mim e para você. Há uma vida abundante no céu, há uma vida abundante nessa terra, há uma vida com esperança. A palavra de autoridade já foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, aleluia. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a ver uma vida separada, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida movida pelos princípios da palavra do Senhor. Nós recebemos a identidade de filhos. Quem diz amém? Antes éramos forasteiros, antes éramos estranhos, agora fazemos parte da família de Deus. Sabe o que é isso? Porque um dia a palavra foi anunciada a mim e a você. Porque um dia alguém pregou a palavra, a gente ouviu a palavra, arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos quem era Jesus, reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Um dia a palavra foi pregada, chegou no meio do seu coração. Sabe o que é isso? Isso é a bênção, a autoridade da palavra liberada de ir e fazer discípulos. Existe uma nova aliança com Deus. Existe uma vida poderosa em Deus. Querido, o mesmo poder, escute, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, o mesmo poder habita em mim e habita em você. É por isso que há poder nas nossas palavras, quando liberamos com fé em nome de Jesus. É por isso que nós ministramos palavras de vida. É por isso que nós ministramos palavras de cura. É por isso que nós ministramos palavras de libertação. Há poder na palavra que nós liberamos em nome de Jesus. Por que isso? Porque o Senhor já entregou a mim e a você esse mesmo poder. Irmão, vê só. Querido, você que está aqui me ouvindo, a nossa vida, o nosso servir a Jesus, não pode ser apenas de palavras, tem que ser acompanhado também do poder de Deus. E qual o maior poder? O poder da transformação, por exemplo. A palavra que transforma. Se você fizer aí uma breve retrospectiva da sua vida, lembra quem era você sem Jesus? Lembra quem você era sem Jesus? Lembra a vida que você vivia sem Jesus? Agora, olha o poder que há numa palavra, né, de salvação. Olha a transformação que você passou. Olha a transformação que você continua vivendo. E tudo isso porque há poder nas palavras que foram liberadas pelo Senhor Jesus, e nós fazemos valer essas palavras hoje pela fé. Fazemos valer essas palavras hoje pela fé, aleluia. Fomos abençoados sobre uma palavra de autoridade. Estamos sendo abençoados também para ir e fazer discípulos. Olha aí, esse é o ponto número 2 da palavra. E fazer discípulos. Olha o versículo: vão e façam discípulos. Está aí, ó. Portanto, vão e façam discípulos. Ó, amanhã você vai fazer discípulos na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua, no seu condomínio, onde quer que você vá. A sua vida tem que falar sobre o amor de Jesus. O seu testemunho tem que apontar para Cristo, tem que apontar para Jesus. Não é apontar para a igreja, não é apontar para a religião, não.
Não é apontar para o pastor, não, de forma nenhuma. Que a minha e a sua vida, que nós possamos ser realmente candeias, né? Que nós possamos ser sal dessa terra, luz desse mundo. Pastor, então é vida perfeita. Não é vida perfeita. Não tem nada a ver de vida perfeita. Tem a ver com vida consagrada ao Senhor. Tem a ver em entender os princípios da palavra de Deus. Viver os princípios da palavra. A nossa vida tem que ser vivida pelos princípios. O que é que rege a minha e a sua vida? Princípios da palavra de Deus. Nós levamos a sério os princípios da palavra de Deus. Não é porque alguém disse que a gente não iria fazer. Não, é porque a palavra de Deus tocou no meu coração. E eu entendo que eu não devo fazer determinada coisa. Eu não devo ter determinadas atitudes. Porque a palavra do Senhor chegou no coração e começou a transformar a minha vida. Olha, todas as pessoas que entregam a vida para Jesus e chegam aqui e eu tenho a oportunidade de orar, eu sempre digo assim para elas: olha, não é por força nem por violência que as mudanças serão feitas na sua vida. Não é pelo muito falar, mas é pelo amor de Deus. Toda transformação é feita pelo amor de Deus. Não é uma imposição, não. Porque não é imposto, é proposto. Se você quiser, você segue. Se você quiser, você vive. Agora, se você aceitar, esses princípios te trazem vida. Esses princípios aqui vão trazer alegria. Esses princípios aqui serão basilares para que a sua vida seja uma vida próspera em todos os níveis. É assim. A gente vive nós vivemos por esses princípios. Não é por aquilo que eu falo, que alguém fala, não, irmão. Essa semana, eu contei no primeiro culto que essa semana que passou agora, eu fui rapidamente fazer fazer um depósito na loteria. Uma loteria. Aí quando eu cheguei para fazer o depósito na loteria, aí entreguei lá o trocado para a moça do caixa, ela começou a contar, ela disse assim: hoje o senhor vai fazer um jogo na loto, viu? Aí eu disse: o quê? Peraí, não entendi direito para aquele. Eu disse: como é, moça? Não, vou lhe vender aqui um jogo da loto, vou fazer porque é baratinho, o senhor faz o que? Eu disse: jogar? Eu não. Vai não, moça. Vou não. Ela: mas por quê? Eu disse: por que não? Mas por quê? Eu disse: eu não jogo porque eu sou crente em Jesus, porque eu tenho um princípio. Não, jogue não. Mas não é pelo. Mas não é pecado. Vem com teologia, vem com essa teologia para mim. Porque não é pecado. Eu não precisa ser um pecado para que eu abra a porta para que venha uma maldição na minha vida. Oxê, conversa. Não. Não jogue não, viu? Me deposita o dinheiro todo. Não tem jogo não. Eu não jogo. Não, acabou-se. Por que isso? É um princípio da palavra. Se você pegar a Bíblia, não vai dizer assim: você não pode jogar na Mega Sena. Não, mas sabe, se você, só para um parênteses aqui, você abre porta para um gafanhoto devorador, para o gafanhoto migrador, para o gafanhoto devastador chegar na sua vida de uma forma terrível. Tem nada a ver com o tema da palavra, né? Mas alguém precisa ouvir isso daí. O seu dinheiro é para você consagrar no altar do Senhor. Você diz assim: Senhor, está aqui ó, a minha oferta, está aqui o meu dízimo, está aqui no altar, e o Senhor me dê sabedoria, multiplica na minha vida. Quem sabe, querido, você está passando a prova, quem sabe você é um dizimista, você não joga, o seu dinheiro é só para dentro da sua casa, você não distribui o seu dinheiro para as obras da carne, você não dá o seu dinheiro para as coisas do mundo, está sendo dizimista fiel, mas está passando a prova, velho. Está passando a prova. E o conselho, pastor, qual é? Continue do mesmo jeito dizimando e ofertando, porque uma hora o jogo vai mudar, uma hora as coisas vão mudar, uma hora vai ter virada, uma hora as coisas vão mudar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Somos movidos por princípios da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos ensina isso. Quem está aqui, irmão? Você pode aplaudir a Jesus, velho, daí.
Se ajude aí no seu lugar, aplauda Jesus. Diga assim: é para mim essa palavra. Aleluia, aleluia. Por meio da bênção do envio, somos liberados para ir às nações. Liberados para ir aos 4 cantos desse mundo falando dessa palavra. Olha o versículo que Jesus liberou para mim e para você: vão e façam discípulos de todas as nações. Amanhã você pode não ir à África, à França, aos Estados Unidos. Mas você vai para Ponta Verde, para Ponta Grossa, para o Trapiche, para o Tabuleiro. Esse lugar são nações onde você e eu vamos fazer discípulos do Senhor. Onde quer que você vá, estamos prontos para levar uma palavra de esperança. Deus está movendo, meu irmão, os campos, como diz a palavra, os campos estão prontos. Falta só a colheita, vem a colheita. A colheita já está pronta, está aí, já está pronta, está tudo liberado, falta só eu e você. Quem são os trabalhadores? Somos eu e você, irmão. A palavra já foi dada. Vão e façam discípulos. Vão, batizando-os em nome do Pai, do Filho, batizando-os em nome do Espírito Santo. Vão e façam discípulos. Discípulos são aqueles que vão imitar o Mestre. Quem é o Mestre? O Mestre é Jesus, filho, sempre Ele. É sempre Ele que está em evidência. É sempre o nosso Senhor Jesus. Imitando quem? A Jesus. Viver como Ele viveu. Viver como Ele viveu. Não com as vestes que Ele... Porque se Jesus estivesse aqui hoje, meu irmão, tem um filme que vai sair, ó, parêntese. Filme Jesus Revolution. Top. Vai sair. Quem sabe a gente não faz uma sessão de cinema como a gente fez aqui tantas vezes. Top. Fala, se Jesus tivesse... Meu irmão, vê só. Ele não ia vestir aquelas roupas. Não, meu irmão. Ia ser hoje calça jeans, tênis, sapato. Podia ser um terno, podia ser uma camisa assim, básica. Ele ia se vestir como... Sabe por quê? Porque Jesus se identificava com as pessoas. Olha a palavra de Jesus. Olha como Jesus ensinava. Era com teologia? Era com teologia? Não, porque o Apocalipse, porque João vai falar. Não, que conversa. Ele diz assim: um semeador saiu a semear. Nossa. Segundo alguns teólogos vão dizer, sabe o quê? Que Jesus estava próximo ensinando, com grande multidão, e todos eles avistavam um campo, onde um semeador, ou seja, alguém que levava as sementes, lembre, sociedade agrícola, uma sociedade que dependia da terra, que dependia do pastoreio, com a bolsa, com as sementes, já havia arado a terra, já havia passado o arado, seja ele o arado animal, que era amarrado no boi, né, passado para abrir o buraco na terra, para que ele jogasse as sementes. Olha como Jesus ensinava. E um semeador saiu a semear, e Jesus está ensinando. Muito provavelmente Jesus aponta para a terra, e todos eles estavam, olha a experiência de áudio e vídeo daquela época. Nossa, o áudio era Jesus falando, o vídeo era eles enxergando o semeador lançando a semente. É por isso que hoje, irmão, a gente tem que usar todas as tecnologias para poder levar a palavra. Porque a gente tem um LED aqui, trazendo aqui, por exemplo, trazendo aqui os textos bíblicos, para que a mesma forma, quando você escuta eu falando, você também está lendo. E essa palavra está chegando de maior forma, com a maior pressão mesmo, no meio do seu coração. Olha como Jesus ensinava. Um semeador saiu a semear. Aí lançou a semente. Uma caiu em terreno que não tinha condição de formar raiz. Outro caiu sobre as pedras. Aí veio o sol forte. Aí vieram as aves. E aí, mexeram. A semente não pôde criar raiz. Mas uma semente caiu. Uma parte da semente caiu em um bom solo. Que foi lá preparado. Que germinou. E que gerou frutos a 30 e a 60 e a 100. Nossa! Olha como Jesus ele ensinava. E todos entendiam a palavra de Jesus. Porque era muito simples de ser assimilada.
Querido, o evangelho é simples demais, é para a gente usar no nosso dia a dia. Evangelho é simples demais para a gente, durante as nossas crises da segunda, da terça, de qualquer dia da semana, a gente puder lembrar assim: Jesus, o pastor falou lá no domingo na igreja, que eu posso clamar pelo Senhor, que o Senhor está me ouvindo, eu preciso que o Senhor me escute. Senhor, traz uma resposta, Senhor, traz uma alegria, Senhor, muda o meu coração, muda essa situação que eu estou vivendo. Evangelho é isso. Senhor, abre uma porta, ou seja, cria uma oportunidade, vem com a providência, vem com a provisão. É isso, meu irmão. A palavra que o Senhor Jesus ele nos traz é que nós devemos abençoar as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, com essa palavra de esperança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aleluia. O poder da ressurreição de Jesus, o poder do envio, nós entendemos que somos totalmente abençoados pela palavra do nosso Jesus. Temos a bênção da presença do Espírito Santo conosco em todo o tempo. Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Irmão, essa palavra é fantástica demais. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Creia nessa palavra. Durante as provações da sua vida, Jesus está com você. Quando a gente atravessa vales sombrios, Salmo 23, vale da sombra da morte, não vou temer, porque eu tenho a certeza, o Senhor está comigo. Aleluia. Em dias difíceis, em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de provações, existe uma garantia: Deus está com seus filhos. O Espírito de Deus continua habitando em nós. Aleluia. Querido, Jesus ressuscitou, temos esperança. Jesus ressuscitou, existe esperança. Jesus ressuscitou, existe esperança. Eu finalizo essas 7 palavras, irmão, foram 7 domingos dessa série de mensagens. Eu finalizo com o poder da ressurreição e da bênção de envio, que traz para mim e para você, diga comigo, autoridade, chamado, envio, palavra e promessa. Autoridade, chamado, envio, palavra e promessa. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. O Evangelho de Mateus vai começar com a genealogia do nosso Senhor Jesus, revelando que Ele é o cumprimento da promessa que Deus havia trazido à terra, falado através dos profetas, falado através dos salmos, e foi revelada no Novo Testamento com o nascimento do Messias. Irmão, quando a gente começa a ler a palavra aí, nesse tempo em especial, o Evangelho de Mateus, nós vemos que o Espírito Santo guiou aquele homem, inspirando para que ele escrevesse essas palavras, registrando a vida do Messias, a vida do Senhor Jesus. E ele vai terminar dizendo assim: vão e façam discípulos. Vão, multipliquem essa palavra. Irmão, lembra do que eu falei no início? Não tem nada a ver simplesmente em encher uma igreja, em lotar uma igreja. Não, tem a ver com pessoas que foram salvas da perdição eterna. Tem a ver com pessoas que estavam vivendo uma vida sem sentido e passam a viver uma vida com propósitos. Tem a ver em um novo tempo, cheio de esperança, cheio de paz, cheio de verdade e de bondade. Querido, agora é a nossa vez de levarmos essa palavra. Agora é a sua vez. Você tem a oportunidade
de dizer assim: eu vou fazer discípulos, eu vou ganhar pessoas para Jesus. Eu e você conhecemos pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de salvação do Senhor, ouvir a palavra de manifestação de cura. Estava conversando com o pastor Lucas, que veio ao retiro dos jovens, e eu olhei, quando estava com ele, disse: cara, que pulseira legal. Aí ele tirou e me deu. Ele disse que: pastor, isso aqui é um propósito que a igreja dele está fazendo. Aqui a pulseira diz assim: por 100 ovelhas. A mensagem aqui: por 100 ovelhas. Aí na hora já caiu, eu perguntei: tá, explica aí. Ele disse: a nossa meta é ganharmos mais 100 pessoas para Jesus. Está aqui para a gente não esquecer. Ganharmos pessoas para Jesus. Tem a ver com isso, irmãos. Ganharmos pessoas para Jesus. Quantas pessoas hoje viraram feriado, esse último dia de feriado, aí vivendo aquilo que o mundo tem a oferecer, e a princípio é muito bom. A princípio é muito bom, não vamos negar. Mas a Bíblia diz assim: mas o final é um final de morte. Aconselho, o provérbio vai dizer assim: há conselhos que ao homem parece direito, mas o seu final é um final de morte. Quantas pessoas não têm aí, ainda não desfrutam da verdadeira alegria, da verdadeira paz? Quantas pessoas ainda precisam ouvir falar que Jesus salva, e não de uma forma pejorativa como a mídia tem feito hoje, não de uma forma pejorativa como tantas pessoas têm escarnecido o nome do Senhor, mas Jesus salva de verdade, Jesus liberta de verdade, Jesus ele traz paz de verdade, Jesus ele transforma casamento, Jesus transforma relacionamento entre pais e filhos e pais. Esse é o evangelho do Senhor Jesus, esse é o evangelho que nós pregamos nesse lugar. Essa é a palavra verdadeira do Senhor. Vamos fazer discípulos, irmãos. Vamos multiplicar essa palavra. Vamos propagar essa palavra durante a semana. Vamos trazer pessoas à igreja para que escutem a palavra. Vamos trazer convidado para as redes. Leva convidado para a tua rede. Ah, mas está cheio, não tem nada não, vai caber. Depois a gente multiplica, depois a gente quebra a cabeça aí para multiplicar as redes, mas traga pessoas para a rede, convide casais, convide amigos, tudo para quê? Para ouvirem falar do nome que salva, do nome que está acima de todo nome, no nome no qual todo joelho vai se dobrar, no qual todo joelho irá se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, e Ele vive, Ele está vivo, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, está aqui para abençoar você, está aqui para abençoar a sua casa, está aqui para abençoar a sua saúde, está aqui para abençoar a sua família. Ele é digno de ser louvado e adorado. Vamos ficar de pé, querido, para a gente adorar. Vamos, que adora, teu nome é sempre eterno.